Olá, boa noite. Eu me chamo Paola Menino, sou aluna da turma de Engenharia Civil do Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Essa é a apresentação do meu paper do Seminário Interdisciplinar 10 e tem como título Planejamento e Orçamento de Obras, um estudo de caso de uma edificação residencial unifamiliar no Pará. O meu paper tem como objetivo mostrar para vocês o início ao fim para o planejamento e orçamento de uma obra. Então, a gente começa com o nosso projeto arquitetônico, a gente vai para a nossa EAP, que é justamente a elaboração estrutural analítica do projeto. A gente vai falar sobre a hierarquia das coisas, como elas vão acontecer. Aí vai para o nosso cronograma físico da obra, realização do memorial de cálculo para o levantamento de quantitativos e a estruturação do orçamento por fim. E o meu projeto tem como base descrever do início ao fim como as coisas devem acontecer para uma melhor eficiência do processo, já que quando a gente fala sobre construção civil no Brasil, é possível observar que grande parte das edificações elas ainda são executadas sem o estudo prévio detalhado do planejamento ou do orçamento, que muitas das vezes são estimados empiricamente, ok? Então, essa prática, ela compromete de forma a eficiência, no caso da obra, e vai dificultar aqui, ó, no controle físico e financeiro durante essa execução. Desse jeito, a gente não consegue falar de economia, beleza? A elaboração de cronogramas e estimativas de custos ela é indispensável, porque é com ela que a gente vai garantir maior previsibilidade e organização no processo da construção. Então, a gente é muito carente disso, né? Na nossa região aqui, principalmente se levar em consideração as nossas classes sociais, que infelizmente fazem com que as pessoas elas se afastem mais desses profissionais, achando que tudo é muito caro, absurdo. Sendo que muitas das vezes investir nisso aqui sai melhor, mais seguro do que só fazer de forma empírica. Mas são casos e casos e eu venho mostrar para vocês como que é feito do início ao fim. O objetivo geral do meu trabalho é justamente responder a seguinte problemática para vocês: como o planejamento e o orçamento podem contribuir para a organização, o controle e a viabilidade da execução de uma edificação residencial unifamiliar. E é a partir disso que eu vou demonstrar a importância da aplicação das ferramentas e técnicas de planejamento, ok? Aqui a gente vai falar justamente sobre o planejamento, vai falar sobre o orçamento, vai falar sobre a nossa EAP, o desenvolvimento do cronograma físico da obra e a realização do nosso memorial de cálculo para o levantamento quantitativo e a estruturação do nosso orçamento, levando em consideração práticas e técnicas usuais e normas. A metodologia da minha pesquisa é de natureza aplicada, porque nela eu vou ter uma abordagem qualitativa e quantitativa, baseada em um estudo de caso, tá bom? Na minha fundamentação teórica, eu falo em cada parágrafo um pouco sobre cada uma dessas etapas. São muitas, então eu falo em cada parágrafo um pouquinho sobre cada. Decidi separar desta forma, tá bom? Falo sobre o planejamento, depois eu venho sobre a relação do planejamento do orçamento, que é fundamental. Eu também venho para o contexto da estrutura analítica, destacando ela, o cronograma de obras logo em seguida, e aí vem para a elaboração do orçamento. Só que para a elaboração do orçamento eu preciso fazer o meu memorial de cálculo, que é o levantamento, mas que serve para o levantamento de quantitativos, e aí com base nisso eu vou para o meu orçamento. Aqui eu também falo um pouco para vocês sobre o SINAP, que é justamente a base da qual eu usei, que é
o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, e ele é reconhecido como referência nacional para a elaboração do orçamento da construção civil, tá bom? Então, eu estou usando ele como base. E nesse contexto, eu gostaria de colocar em ênfase que as minhas referências são regionais, ok? Da região do estado do Pará. E eu enfatizo também que o planejamento e o orçamento de obras eles não devem ser tratados de forma isolada. Um depende do outro e eu preciso planejar e pensar antes de executar, certo? A metodologia do meu trabalho, como já foi mencionado anteriormente, ela é de natureza aplicada, ela também tem a abordagem do estudo qualitativo e quantitativo, já que vai envolver uma análise técnica dos processos construtivos e a quantificação dos serviços e etapas necessárias para a execução da edificação. Então, ela é bem completo. O trabalho está bem completo nesse sentido. Ele aborda tudo. E do ponto de vista dos objetivos, aqui eu vou classificar como descritiva, porque eu vou descrever essas etapas. Logo abaixo eu já venho explicando para vocês sobre o início, falar sobre o nosso projeto arquitetônico, que está aqui, ó. Inicialmente foi realizada a análise dos projetos arquitetônicos, incluindo a planta baixa, os cortes e as outras informações que são necessárias para fazer qualquer tipo de levantamento. Logo em seguida, nós vamos, no caso, para a estruturação analítica do projeto. Também venho mostrar para vocês, na sequência, o cronograma físico da obra, a partir da nossa EAP. E aí, após isso, a gente pode começar a falar sobre o nosso memorial de cálculo, levantamento estimado do nosso material. E aí, vamos para o orçamento que vai tratar de dinheiro, de din-din. Ah, e uma observação. Para a estruturação do orçamento, eu usei o sistema eletrônico de orçamento de obras. É uma ferramenta que é o C-Obras. Então, ela é muito empregada na composição de custos da construção civil. E em todos os locais que eu trabalhei, eles atuavam com o C-Obras. Então, eu fiz uso dessa ferramenta como meio que me possibilitou a organização dos serviços, a vinculação das composições, fazer comparações. Então, eu usei essa ferramenta para montar o meu orçamento. Antes de ir para os nossos resultados e discussões, eu gostaria de apresentar a vocês o meu projeto. Esse aqui é o projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar de 64 metros quadrados, com um pavimento. Essa é a nossa planta baixa do térreo e esse é o pavimento superior. Aqui nós temos a entrada, a nossa sala, a cozinha, banheiro e lavabo, área de serviço e área de grama. Aqui nós temos uma escada que leva para o pavimento, que eram uma das características que as diretrizes exigiam que contesse um pavimento. Então, nós temos um pavimento, 2 quartos e esse mini hallzinho só para circulação aqui entre os 2 quartos, tá? Essa aqui é a projeção do nosso telhado da área de serviço. E essa é a planta baixa. Isso aqui já é o começo de tudo, onde eu vou desenhar a minha edificação. Eu já vou começar a determinar os espaços, as paredes, os tamanhos. Isso aqui é muito importante, é a base para qualquer construção. Aqui nós temos alguns cortes, elevações e a planta de cobertura, a nossa fachada. Aqui eu já consigo ver outros detalhes, tá bom? Aqui, olha, a nossa entrada, nós temos a sala e a cozinha, a nossa área de serviço. Aqui vocês veem o telhado que eu mencionei anteriormente, veem os detalhes do telhado da residência, o andar de cima. Aqui outro corte de outro ponto de vista. Esse aqui, enquanto tá cortando neste sentido, esse aqui é nesse sentido aqui.
tá bom? E aí eu tô olhando daqui pra cá, tá? E esse corte aqui eu tô olhando daqui pra cá. A projeção da nossa escada, a porta que leva para a área de serviço, tá? Essa parede bem aqui, ó, é essa aqui. Então, o corte aí me possibilita ver outros detalhes que também servem para o nosso levantamento. Nossa fachada, que é a elevação 1, para ver como as coisas estão. E aqui a nossa planta de cobertura e localização, ver como é que está implantada, ok? Isso tudo é o início de qualquer processo de planejamento e orçamento. Eu preciso ter uma planta, eu preciso ter um desenho, eu preciso saber o que eu quero construir. Aqui nós temos a planta baixa da elétrica, do térreo e do pavimento superior. Podem observar que tá tudo sinalizado, tá? Então, esse aqui é também muito importante para o nosso levantamento elétrico, saber aonde tem os nossos pontos de luz, nossas tomadas, a distância, o tamanho, o que vai, o que não vai. Isso aqui é importante para o nosso levantamento elétrico. Aqui o nosso quadro de cargas e o nosso diagrama unifilar que foi mencionado no paper do semestre anterior, tá bom? Esse aqui é o esquema de ligação. Nós temos a saída subterrânea e a saída aérea. E o nosso quadro de especificações. Isso aqui é um desenho isométrico, beleza? Que traz essa profundidade e essa riqueza de detalhes que eu considero muito importante. Então, desempenhei tempo nisso, porque eu acho muito importante para mostrar esses detalhes, principalmente na parte do orçamento. Aqui no quadro de especificações, nós temos a questão das nossas simbologias, tá? Na planta elétrica. Já foi possível fazer o levantamento da quantidade e as especificações de cada parte. Aqui no projeto arquitetônico hidrossanitário, nós temos a planta de água fria, a de cobertura e o corte da água fria. Essa é a nossa caixa d'água e a nossa caixa está aqui, ó. Então já é possível ver a referência, tá bom? A referência. Aqui, olha a importância da planta. Essa pia poderia estar muito bem para o outro lado, não poderia? Ou ela poderia estar para cá? Ah, não, aqui é a escada, né? Exatamente. E aí? Já pensou ela tá para cá? Não pode. Então ela poderia estar para cá, ela poderia estar para cá. Aqui seria uma boa opção também. Mas olha a importância da planta baixa. É justamente isso. Consegue ver que aqui eu vou ter uma economia de material do que se eu tivesse jogado para o outro lado? Isso é importante. Essa é a importância do projeto. Aqui nós temos as conversões, a mesma coisa que foi feito para a parte elétrica também foi feito com a questão hidrossanitária, tá bom? Já foi feito junto no projeto arquitetônico a tabelinha, o quadro com os informativos, as quantidades, porque isso é possível ser feito. Aqui nós temos a planta de esgoto e o isométrico. Aquele isométrico era o elétrico e esse aqui é o isométrico do esgoto, tá? Olha só, a planta baixa de esgoto, onde vai passar cada tubulação, a caixa de gordura, a fossa, os tubos, o sifão, tudo tá aqui. E aqui nós vamos para a nossa estrutura analítica do projeto. Eu gostei de colocar desta forma, para mim foi de fácil compreensão. Vamos lá falar um pouco sobre como que é feita essa estrutura analítica do projeto. A gente tem as atividades e a descrição dessas atividades e os níveis. Esses níveis tratam da hierarquia, ok? Nós temos como início o gerenciamento. O gerenciamento ele é uma atividade de organização administrativa, segurança e controle da obra. O que a gente vai fazer primeiro quando eu quero começar uma obra e eu já tenho um projeto? Exato.
Eu vou para a organização inicial, contratação e reunião. Eu preciso saber como vai funcionar, quem eu vou contratar, repassar as informações para o contratado. Então, é a primeira coisa que eu preciso fazer. Depois disso, vem as nossas documentações, alvará, RT, licença, isso tudo é custo, isso tudo é gasto, e eu preciso ter em mente. Aí vem o planejamento e o controle. O planejamento de custo, prazos e medições. Focar nisso, porque isso atrasa a obra quando não for feito de maneira correta. Vamos lá. Para esse planejamento de compras, eu tenho que levar em consideração o levantamento do material e os prazos. Prazo de entrega, o custo, se o pedido foi feito, se foi confirmado. Aí vem o recebimento e armazenamento, a logística e o controle do estoque. Nossa, comprei material, mas eu não tenho onde guardar. Olha só. Entendeu? Por isso é importante eu seguir essa hierarquia, para eu saber exatamente o que eu estou fazendo e o que eu preciso providenciar. Tá lá na obra e eu tenho arame para continuar fazendo as armações aqui. Só que o meu arame vai acabar em 2 dias. E eu compro num local onde sai mais barato, mas ele leva 3 dias para chegar. Olha só a lógica. Eu precisaria pedir isso pelo menos com 3 dias de antecedência, certo? Pelo menos. O ideal é que quando esteja faltando pelo menos um dia, já que eu não tenho estoque, não tenho espaço para estoque, quando estiver faltando assim um dia para acabar esse material, o outro já tenha chegado, justamente para que a minha obra não atrase. Isso é logística e controle de estoque, ok? Isso aí é lidar com os materiais e os prazos. É muito importante. Se isso não andar, a obra atrasa. Depois disso, nós vamos para a etapa da construção, que é justamente o começo, o meio e o fim. Eu começo com os serviços preliminares, a limpeza e a locação e instalações provisórias. Então, nós temos essas etapas. A gente vai primeiro fazer a limpeza do terreno, vai retirar as vegetações, vai tapar o que tiver que tapar, vai cavar o que precisa cavar. Depois, a locação da obra, onde eu vou colocar os níveis, as referências, eu vou colocar no meu gabarito, eu vou dizer onde vai ficar cada coisa, onde vai subir cada parede, onde eu vou fazer cada buraco. Aí vem as instalações provisórias, é muito importante. Eu preciso fazer ligação elétrica, eu preciso fazer ligação hidráulica, eu preciso pagar as taxas destas coisas, tá bom? Eu preciso de energia para certos equipamentos, eu preciso de água para certas atividades. Então, eu preciso levar isso em consideração, instalações provisórias. Isso são os serviços preliminares. Depois vem a etapa da fundação, que aí eu determino qual vai ser o tipo de fundação, aí eu começo a escavação, a abertura dessas valas, a montagem da fundação e o lançamento material, que seria nesse caso concreto. Se não for uma residência de concreto, eu preciso começar a montar a estrutura, seja ela de madeira, de pedra, mas eu sigo essa hierarquia. E com base nisso, eu já vou, olha, montando meu cronograma, entendeu? Aí vem as outras etapas, tá bom? Olha, nós temos a parte da estrutura. O que é a estrutura? Os pilares, as vigas, a laje, se for o caso, que é o meu caso. Aí, nessas etapas, eu preciso levar em consideração as formas, as armações, a concretagem, tudo isso. Vamos para o nosso cronograma. O nosso cronograma eu basicamente repliquei exatamente a nossa IAP e aí eu comecei a fazer o levantamento. O nosso levantamento de dias, quando começa, quando termina e quem será o responsável por isso. Tá bom? Então aqui, olha, eu tenho a organização administrativa, segurança e controle de obra. Esse é o gerenciamento, essa é a responsabilidade dele. Mobilização administrativa. Lembra que eu falei que era a primeira etapa? É a organização inicial, a contratação e as reuniões? Pois é. Aqui, olha, eu já estou dizendo que eu preciso de pelo menos 2 dias para resolver isso minimamente, que é já decidir quem eu vou contratar, fazer pequenas reuniões sobre isso. Eu preciso de 2 dias, então eu começo no dia 1, termino no dia 2. Quem seriam essas pessoas? Encarregado e o assistente. Então, eu tenho 2 pessoas aqui. Aqui, documentação.
alvará, ART, licenças, tá? Então aqui, ó, eu preciso dessa quantidade de dias. E aí vai começar no dia 3 e terminar no dia 6. Quem será o responsável? Técnico, tá bom? Então tem uma pessoa responsável. Planejamento e controle. Planejamento de custos, prazos e medições. Eu preciso de 3 dias para fazer o levantamento e planejamento disso aqui. Então, eu já vou começar no dia 7, no dia 9, já tem que estar terminando. Quem serão os responsáveis por essa atividade? O engenheiro encarregado. Eles que são as pessoas que vão entender do assunto para poder fazer o planejamento de custos, os prazos, as medições, o que tiver que fazer. Então, tenho 2 pessoas responsáveis. Isso aqui é um cronograma de obra. É eu poder dizer a atividade. Olha a importância da EAP. Aqui, olha, já está na ordem hierárquica de onde eu começo e para onde eu vou. Aqui eu já tenho, olha, a descrição dessas atividades. Aqui eu digo quanto tempo eu estimo levar para essas atividades. E aqui os dias. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 6, ok? São 3 dias para fazer essa atividade. Já que são 3 dias, então vai do dia 7 ao dia 9. Quem são os responsáveis? E isso aqui é importante, determinar quem serão os responsáveis por isso. Para eu saber exatamente quem eu preciso contratar. Entendeu? Aqui eu ainda não contratei ninguém. Mas eu já sei que para fazer aqui, ó, na etapa da estrutura, os pilares, eu vou precisar fazer forma, armação, concretagem. Eu vou precisar de um armador, eu vou precisar de um carpinteiro, eu vou precisar de um servente, pelo menos. Entendeu? Aqui a quantidade de dias para fazer, sei lá, entendeu? Isso tudo vai depender do porte da obra de vocês, ok? Isso aqui foi analisado de acordo com a minha obra, mas no caso de vocês, é necessário que vocês analisem de acordo com a obra de vocês. Mas isso aqui é importante, tá? Esse é o cronograma da obra. A minha obra tem um cronograma de 63 dias, tá? Então, vou levar 2 meses e 1 dia, 2 dias aí para executar a minha obra. Aqui vem o nosso memorial de cálculo. Os dados gerais do meu projeto, as áreas, eu começo a determinar a área do meu pavimento, a área total que vai ser construída, o cálculo das áreas de piso e contrapiso, levando em consideração que muitas dessas áreas elas se repetem para outras etapas, como por exemplo, a área da alvenaria. Cadê? Vamos chegar lá. Aqui, cálculo das áreas de parede. As paredes do térreo e as paredes do pavimento superior. Essas mesmas medidas irão servir para a etapa de pintura, reboco, chapisco, levantamento dessas paredes, então, tipo, assentamento, no caso desses tijolos, eu já vou ter a área necessária. Então, para todas essas etapas, todo esse levantamento, eu só preciso saber a área das minhas paredes. Então, com essas 2 únicas informações aqui, eu já consigo saber quanto eu vou precisar para fazer de chapisco, para fazer de reboco, para fazer de selador, de massa corrida, de tinta. Por isso a importância do memorial de cálculo. Ó, chapisco e reboco. Olha a fórmula. É a área total, que é a soma da área das paredes do térreo e parede superior, do pavimento superior, vezes a espessura, porque isso aqui também tem uma espessura, ok? Aqui foi adotado 3 centímetros de espessura e 10% de taxa de desperdício, ok? Porque se desperdiça material, eu tenho que colocar essa taxa de desperdício. Área da cobertura. Muitas das vezes a área da cobertura ela é a mesma área do piso, tá bom? Muitas das vezes. Muitos locais estimam dessa forma. Só que no meu caso, a minha planta baixa, ou melhor, a minha planta de cobertura me possibilita ter a certeza absoluta da área da minha cobertura. Olha que importante. Porque olha só, tá vendo que a cobertura ela passa bem aqui, ó?
Se eu usasse a área do meu piso, como muitos lugares eu já vi fazerem, eu ia sair perdendo. Mas a minha planta não me permite isso, porque aqui, olha, eu tenho a informação da minha inclinação e eu tenho a distância que passa da área do piso. Ó, entendeu? Olha a importância. Aqui eu tenho exatamente toda a metragem dela. Então eu já consigo ter um valor mais exato sobre isso e não corro o risco de perder dinheiro nesse sentido. Por isso a importância. Ó, a área da cobertura. Aqui eu já usei as medidas que estão lá, mais os 5% da taxa de desperdício, porque a cobertura a gente está tratando de telha. Telha quebra no transporte. Às vezes, onde ela está armazenada, alguma coisa cai, bate, derruba, vai quebrando. Eu preciso ter a minha taxa de desperdício em cima disso, tá bom? Agora nós vamos para a etapa do levantamento quantitativo. Depois que eu fiz tudo isso aqui, que foi meu memorial de cálculo, que eu já tenho a área de tudo que eu acredito precisar, eu vou lá começar a separar as minhas atividades. Isso aqui eu fiz no Ceobras. Então, eu tenho lá, olha, as fontes. Aqui eu usei muito CEDOP, tá? E aqui a quantidade para cada um desses itens. Olha só, quando eu vou lá para as atividades preliminares, eu tenho que colocar a placa da obra. Isso é uma atividade. Ela tem a unidade de metro quadrado e eu só preciso de uma unidade. A taxa do CREA também é só uma unidade, ok? Aqui eu só estou fazendo o levantamento quantitativo, de quantidade de cada coisa. Limpeza do terreno, eu venho para a área total do meu terreno. Locação da obra trena. Qual é a unidade? Metro quadrado. Então, eu vou colocar a área total do meu terreno, que eu vou fazer a locação da obra e a minha obra pega a minha área inteira. Então, eu vou colocar aqui. Tá vendo a importância de eu já ter feito aqui em cima o meu memorial de cálculo? Porque agora eu já tenho os resultados e eu começo a determinar as atividades, insumos e materiais que vão ser necessários. Aqui o concreto, tá bom? Ele é em metro cúbico. Lá em cima eu já fiz o levantamento de quanto de concreto vai ser necessário ao total, tá bom? Tudo isso já foi feito. Enfim. E esse aqui é o meu levantamento quantitativo. Olha só, argamassa, alvenaria, ó. Isso tudo já foi feito lá em cima. E aqui eu só vou adaptando. Olha aqui, instalações hidrossanitárias. Eu só fiz transferir o que já estava no meu projeto para cá. Tudo que estava lá eu só vim transferir para cá. A quantidade, tudo. A mesma coisa para as minhas instalações elétricas, tá? E vamos para o que nós queremos como resultado final. Nosso orçamento da obra, levando em consideração o BDI que eu estou usando de 25%. Aqui, ó, as mesmas atividades, as mesmas quantidades. Agora, o preço, de acordo com a minha região. Eu estou usando a fonte do CEDOP, tá bom? Então, aqui esses são os preços. Aqui o preço total. O preço total, ele leva em consideração aqui dentro de cada insumo desse aqui, lá no Ceobras é possível ver quanto que está custando a hora de determinado profissional. O carpinteiro, o armador, o mestre de obras, tá bom? Lá a gente leva em consideração isso também, o tempo de trabalho que leva para executar determinada atividade e quanto isso custa. E aí a gente chega nesse resultado aqui, tá bom? E aqui é o nosso orçamento de obras. Ó, a trama de madeira, tá bom? A fabricação e instalação da tesoura, são 2 tesouras, que isso é possível visualizar lá no meu projeto, lá no corte. Aqui o custo delas, tá? E no final eu tenho o nosso valor total com o BDI, aqui ó, com o BDI. E essa minha residência ficou no valor de
R$ 58.433. O BDI total foi de 31.687. E isso aqui é muito importante, tá? Muito importante colocar a taxa do BDI. Bom, esse é o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado esclarecido. Opa, perdão. Eu pulei para a parte, né, de mostrar para vocês o que foi produzido, mas eu não falei sobre meus resultados e minhas discussões, as minhas considerações sobre a produção do meu trabalho. Aqui eu pude aplicar durante o paper todos os conceitos que eu aprendi ao longo desses 5 anos de universidade. Então a gente aprende muita coisa e eu pude evidenciar isso, eu pude colocar em prática, eu pude executar e ver como que de fato as coisas funcionam. Não foi um trabalho fácil, eu tive muitas dificuldades durante a confecção, porque algumas coisas elas estão na norma, mas elas não são obrigatórias. E eu tive que decidir usar ou não e ver qual a melhor forma responsável para a produção do meu projeto, tá bom? Então tive essas dificuldades aí, foi o primeiro projeto que eu faço assim, do início ao fim. Então eu vi a importância disso, porque eu estou me tornando engenheira civil, né? Então eu preciso aprender a fazer isso para poder executar com qualidade. Sobre o orçamento, no sistema eletrônico de orçamentos do CEOBRAS, ele me possibilitou fazer os serviços quantitativos das edificações e incluir tudo, tá? Então, eu pude fazer tudo pelo CEOBRAS e eu pude observar que é uma ferramenta maravilhosa, que facilita muito a vida do profissional. Não que não dê trabalho, dá trabalho. Olhar composição por composição, ver qual melhor se aplica, abrir os itens para ver o que de fato está compondo, qual é o profissional, quanto está custando, quais materiais, porque está lá concreto. Mas eu preciso ver qual é o tipo de concreto, se nesse concreto está indo seixo, se ele está indo brita, qual é o tipo de cimento, a quantidade de água, qual é o módulo de elasticidade dele, entendeu? Então, eu preciso olhar item por item. Então, isso leva certo tempo. Mas é uma ferramenta maravilhosa que eu gostei muito de atuar com ela. Do ponto de vista da minha formação profissional, tá? O meu trabalho ele evidenciou a importância do domínio dessas ferramentas, porque logo no início eu não tinha prática nenhuma, então foi bem difícil e isso provou que é muito importante ter domínio de todas essas ferramentas e normas. Não basta só eu saber aqui ponto para ponto, eu preciso ler as normas, eu preciso me familiarizar com elas e estar sempre de acordo, acompanhar, tá bom? Eu também pude, durante o meu trabalho, constatar a relevância quanto à questão regional, porque lá no CEOBRAS eu pude ver os valores relacionados a outras regiões. Nós temos regiões do Maranhão, que não é nosso vizinho, não é tão distante assim, mas a diferença é gritante em certos valores, entendeu? Então, ter esta noção é muito importante. E eu pude ter esse choque de realidade regional com relação aos nossos insumos e nossos materiais, os custos dos serviços, essas variações em questões da localização, isso é muito importante, esse choque de realidade, ele foi importante para mim, para agregar
na minha experiência profissional. E como conclusão, o desenvolvimento desse trabalho me permitiu compreender a relevância do planejamento do orçamento como um instrumento fundamental para a organização e gestão de obras na construção civil. Tá? A pesquisa evidenciou ainda a importância da utilização de métodos técnicos e bases oficiais no processo dos orçamentos, como o CEObras e o SNAP, ainda o CEDOP, tá bom? Então, evidenciou que é muito importante a utilização desses meios, que são oficiais e reconhecidos, tá? E desse modo eu posso concluir que a aplicação prática desses conceitos foi essencial para garantir a eficiência técnica e econômica da minha residência, tá? O trabalho ele contribuiu para aprofundar o meu conhecimento acadêmico e profissional sobre o tema e demonstrar na prática a importância da integração entre a teoria e a execução, como já mencionado anteriormente. Tudo que a gente aprende ao longo desses 5 anos eu pude colocar em prática do início ao fim até este momento, tá bom? Então foi muito importante para demonstrar na prática a importância de integrar a teoria e a execução. Dessa forma, o meu paper reafirma o papel do planejamento e do orçamento como ferramenta indispensável para a execução do engenheiro civil, promovendo uma gestão mais eficiente e responsável das obras. Essas são as minhas referências e eu foquei bastante na produção desse conteúdo nos nossos projetos arquitetônicos e os nossos levantamentos de quantidade, de orçamento e EAP. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero que tenha sido esclarecedor e que tenham gostado.